Bom dia, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Vitor Hugo Dias e hoje eu vou falar aqui para vocês sobre o motivo que a Igreja Católica Romana não é a verdadeira, né? Que a Igreja não nasceu católica, como alguns canais dizem, né? Alguns canais dizem a história da Igreja, ela foi criada por Cristo, século I, lá. Não. A origem do papado, por exemplo, começou não com Pedro, mas foi no século III, junto com a Igreja Católica Romana. Esse já é um motivo. E sobre o argumento que vocês vão usar em Mateus 18, eu tenho três perguntas. 1. Qual o apóstolo que disse que a ICAR, a Igreja Católica Romana, é a igreja verdadeira? 2. O próprio Jesus chegou a pisar em Roma? Ou, assim, falar: ah, Roma é isso, isso e isso. Vocês têm que ir para Roma, tem que fazer isso, isso e isso. E depois de algum tempo você tem que adicionar alguns dogmas que eu nunca falei. Não, né? 3. O que os apóstolos e o próprio Cristo disse sobre a salvação? Que muitos dos papas e beatos seus, né, católicos, dizem que só alcança a salvação por meio de acreditar e servir ao Papa, sendo que o pontífice entre nós, humanos, e Deus é Cristo. Então, foi ele que veio, né, tirar o pecado do mundo e nos salvar. Não foi um pontífice romano. Agora, sobre a Confissão de Westminster. A Igreja Universal Católica é invisível, consta um número de eleitos que foram e os que serão reunidos em um corpo. Ele é a cabeça, e ela é a sua esposa, que cumpre tudo e a todos. Citações bíblicas aqui. Agora vai, assim, muitos textos bíblicos. Efésios 1, verso 10, 22 ou 23. Colossenses 1, verso 18. 1 Coríntios 1, 2 e 12, do 12 ao 13. Salmo 2, versículo 8. 1 Coríntios 7, verso 14. Atos 2, 39. Gênesis 17, 7. Romanos 9, 16. Atos 2, verso 47. Mateus 28, 19 ao 20. Eu sou protestante, né? Luterano, protestante. Mas eu posso me chamar de católico. Porque o termo referente às igrejas no mundo todo é uma igreja em geral. Ou seja, católico não tem esse problema. Nem apostólico, porque é o ensinamento dos apóstolos, né? E sobre romano, aí eles pegam. Mas então, uma coisa é católico romano, que eu acabei de falar, que é uma falsa doutrina, uma seita, e a igreja, né, sobre católico universal, ou outro qualquer que seja cristão. E, bem, para dizer o contrário, eu acho que vai ter que negar ou falar um concílio em 1000 anos que tenha dito ao contrário, ou feito qualquer outra coisa que não vá com as minhas argumentações a partir de agora. Porque agora eu vou citar o catecismo, vou ligar o Concílio Vaticano II, que foi a causa da Igreja Católica estar em declínio, oremos pelos nossos irmãos, e sobre os próprios papas, o que eles dizem, principalmente Bento XVI. Vamos lá, artigo 818. Os que hoje nascem em comunidades provenientes de cismas e que creem em Cristo não podem ser acusados de ser hereges por cisma. A Igreja Católica Romana abraça-os com respeito e caridade fraterna, justificados pela fé recebida no batismo, incorporados em Jesus. Justo o nome de cristãos, e a Igreja Romana os reconhece como irmãos no Senhor. Agora, 819. Além disso, existem fora das fronteiras visíveis muitos elementos de verdade, fé, caridade, vida na graça, palavra de Deus, outros dons e esperança, etc. Viu? O próprio catecismo diz que os não católicos, ou seja, protestantes, ortodoxos e outras doutrinas cristãs, são, né, cristãos e podem ser salvos mesmo não sendo romanos. E alguns dos padres, freis, né, algumas pessoas não omitem a verdade, omitem essa verdade
E o que gera exclusivismo, e com exclusivismo gera seita. E uma característica muito comum em falsas doutrinas é esse exclusivismo, que só esse grupo será salvo e que ideias que sejam contrárias não são bem vistas. E essa é uma característica da Igreja Católica Romana. E agora a gente vai para os pontífices. A Igreja Católica não tem direito de absorver as outras igrejas, humanidade básica, né? Deve substituir a ideia de conversão. Isso significa que o católico não insiste na dissolução de protestantes, nem na perseguição, nem na destruição de igrejas, mas espera que eles sejam fortalecidos na realidade eclesial. Ah, mas não foi ex-cátedra. Na verdade, isso foi. E, além do mais, o próprio Papa estava falando que não é para perseguir protestante, não é para querer tacar fogo, não é para fazer inquisição, não é para fazer a noite de São Bartolomeu versão brasileira, não. Porque a gente é irmão em Cristo, esqueceu? A gente é cristão, só por causa de algumas doutrinas diferentes, a gente tem que ser excomunhado, excomungado, sei lá, e vida que segue, perseguido. Sendo cristão e sendo perseguido, tá ótimo. É isso que eles não entendem. E além do mais, os papas, se tivessem todos juntos numa sala, a discussão seria muito grande. Na moral. Discurso aos protestantes, mesmo papa. Essa unidade não significa aquilo a qual se poderia chamar ecumenismo ou retorno. Isso é recusar a fé. Absolutamente não. Isso aí é um trecho só, que é muito grande. Além do Concílio do Vaticano II, que eu já disse, não se pode considerar o protestantismo como uma seita, na verdade são irmãos na fé. Ou seja, sim, somos irmãos na fé. Algumas doutrinas são diferentes, batismo infantil, sobre batismo de bebês, sobre transubstanciação, né? Temas que são secundários, mas o que realmente importa é estarmos alinhados com o nosso Salvador, Cristo Jesus. E se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas para a gente chegar a 500 inscritos ou 5 inscritos, né? Que a gente já tá quase lá, né? Falta um inscrito só. E muito obrigado por ter assistido a esse vídeo.